Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 8. O casamento brasileiro. Hoje, ouvinte, vamos falar sobre uma das cerimônias mais emocionantes e ao mesmo tempo mais chatas de se participar na vida de um brasileiro. O casamento. É emocionante, pois vai mudar radicalmente a vida de duas pessoas, ou mais, considerando as famílias envolvidas. E é chato, considerando a longa duração da cerimônia e a quantidade de protocolos que precisam ser seguidos. É preciso que você saiba, ouvinte, que aqui eu irei falar da cerimônia de casamento católica. Aqui é, sem dúvida alguma, a mais comum no cenário brasileiro. Mas há outros casamentos que são celebrados aqui. Eu mesmo tenho amigos budistas, judeus, etc. Todos eles casados segundo os preceitos de suas próprias religiões. O Brasil é um estado laico, mas de maioria cristã, o que faz parecer que aqui só há uma religião, o que não é verdade. Mesmo dentre os cristãos, existem separações radicais. De modo que, vamos falar aqui sobre o casamento cristão. Bem, os católicos não aceitam que um casal se separe, de modo que antes de realizar a cerimônia, o casal precisa fazer um curso na igreja. Feito o curso e com a autorização do padre, eles marcam a data do casamento, que é também uma missa. Há elementos comuns a praticamente todos os casamentos. São eles: fotógrafos. Os noivos pagam valores estratosféricos para manterem a recordação do dia dito mais feliz de suas vidas. Entre os fotógrafos você também vai encontrar filmmakers, pessoas que estão ali para registrar cada detalhe da cerimônia. Há também o convite de casamento. Este é um elemento especial, geralmente feito de maneira muito refinada pelo casal, e deve ser entregue pessoalmente por eles à família de cada convidado. É considerado uma grande falta de educação não entregar o convite pessoalmente ou esquecer a família de alguém. Bolo e lembrancinhas. Estes são os elementos tradicionalíssimos de um casamento. Geralmente ele é feito de andares. Quanto mais andares, mais elegante. E também é feito na cor branca. O casamento tradicional ainda leva no topo do bolo bonecos que representam os noivos. Há algumas pessoas que consideram que o casamento é o fim da felicidade e da vida livre de solteirice para o homem. Então essas pessoas costumam colocar os bonequinhos dos noivos em situações como se a noiva estivesse obrigando o noivo a casar com ela. As lembrancinhas geralmente são um doce de goiaba com uma massa de biscoito chamado bem casado. E tem esse nome pois quanto mais velho o doce fica, mais gostoso ele também é. Temos também a festa. Essa é sem dúvida a melhor parte do casamento para os convidados. Há música, comida, bebida, dança e tradicionalmente os padrinhos amigos do noivo o carregam pela festa a fim de vender pequenos pedaços de sua gravata que são cortados ali na mesma hora da venda. É comum também que os noivos inaugurem a pista de dança com um número preparado por eles. Talvez você esteja se perguntando propriamente sobre a cerimônia, e nós falaremos disso logo após os nossos reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Voltamos, ouvinte. E bom episódio Quanto à aí pra cerimônia vocês. especificamente Tchau, tchau. dita, aquela da missa, ela é dividida em 3 partes. A missa e 2 cortejos, um de entrada e o outro de saída. No primeiro cortejo, iremos ver as seguintes figuras: a mãe do noivo e o noivo, que entram lado a lado, a mãe da noiva e o pai do noivo, que também entram lado a lado, padrinhos e madrinhas, que também entram como se fossem casais, floristas, que são meninas pequenas que carregam cestinhas com flores e jogam essas pequenas flores ao longo de todo o tapete.
Em seguida temos o pai da noiva e a noiva, que entram lado a lado, e por último também temos as damas de honra ou o pajem. São crianças que carregam as alianças para os noivos. A cerimônia é a parte mais maçante e que menos se presta atenção. Nela acontece uma missa onde o padre faz um sermão todo voltado para o casamento e para a união de almas. Ele diz: "O que Deus uniu, o homem não separa." E depois de mais algumas coisas protocolares, ele autoriza o noivo a beijar a noiva. A missa termina nesse instante, quando os noivos se beijam e a partir daí já estão casados. Depois disso temos mais um cortejo, no qual todos os que estavam no altar saem da igreja aos poucos. Em seguida vem a festa, que já comentamos aqui. Não é raro que os casamentos brasileiros tenham igrejas lotadas e festas faraônicas. Também não é raro que as famílias dos noivos fiquem descontentes com a qualidade do casamento e algumas tias critiquem até mesmo o tipo de flor que foi usado na decoração. Mas a verdade é que o casamento é um momento muito especial para os noivos e só deveria importar a eles. De modo que o casamento tradicional tem perdido cada vez mais espaço na cultura brasileira. Hoje em dia, é muito comum pessoas se casarem apenas civilmente ou fazerem rituais menos protocolares. Por fim, ouvinte, esperamos que o seu casamento, quando vier a acontecer, seja do jeito que você sonha. E com esse desejo, finalizamos o episódio de hoje. Um abraço e até o próximo. Português Podcast, o Brasil via rádio.